Sabe, às vezes, as histórias mais antigas são as que mais têm a nos dizer hoje em dia. E se uma antiga profecia sobre um pastor e o seu rebanho pudesse, na verdade, ser uma grande lição sobre liderança? É exatamente isso que vamos explorar, mergulhando na poderosa alegoria de Zacarias 11. Uma história sobre liderança, rejeição e, claro, as consequências inevitáveis de tudo isso. Bem, estamos em Zacarias 11, e o interessante aqui é que esse texto não se desenrola como um simples registro histórico. Na verdade, ele funciona como uma parábola. Sabe, uma daquelas histórias que valem para qualquer tempo. É um verdadeiro drama que vai fundo na relação complexa e às vezes perigosa entre quem guia e quem é guiado. E a história já começa com um impacto. De forma bem abrupta, bem alarmante. Não tem aquela introdução suave, não. A gente já é jogado direto numa cena de crise total, com árvores gigantescas caindo e um povo vulnerável, descrito como um rebanho a caminho do abate. Isso já estabelece um tom de urgência logo de cara. Então, antes mesmo da ação principal começar, o cenário é de pura desordem. A estrutura de poder da época está literalmente desmoronando. E o povo, simbolizado como esse rebanho, está ali, completamente vulnerável, sem direção nenhuma. Olha, é importante entender que a queda dessas árvores não tem nada a ver com ecologia, é uma metáfora, e uma metáfora muito forte. Pensa assim, os cedros, os ciprestes, os carvalhos eram as árvores mais imponentes, certo? Elas representam as instituições, os líderes, os mais poderosos. E a queda delas, bom, é um sinal bem claro de que ninguém, absolutamente ninguém, por mais forte que pareça, está imune ao julgamento. E o povo no meio desse caos todo? É tratado como se fosse uma mercadoria, simples assim. É explorado pelos seus próprios líderes, que numa ironia cruel, ainda por cima agradecem a Deus pela fortuna que estão fazendo, às custas do sofrimento dos outros. É um retrato bem sombrio de uma liderança corrupta. Mas é no meio dessa crise que surge uma nova figura. O profeta recebe uma instrução bem específica: intervir. Assumir o papel de um pastor de verdade para tentar reverter a situação. Vamos ver como essa missão se desenrola. O comando que ele recebe de Deus é bem claro. Apacenta, ou seja, cuide do rebanho. A missão não é de punição, mas sim de cuidado, de orientação para um povo que foi abandonado e explorado pelos seus líderes anteriores. E as ferramentas desse pastor são bem simbólicas. Não é a força, são dois cajados. O primeiro, chamado graça, simboliza a aliança de proteção de Deus. Já o segundo, união, representa a esperança de reconciliar a irmandade que estava quebrada entre o povo. São instrumentos de restauração, entende? E não de opressão. E aqui a história tem o seu ponto de virada. Depois de todo o esforço, de todo o cuidado, o pastor decide testar qual é o valor dele para aquele povo. Ele pede para ser pago, e a resposta que ele vai receber vai selar o destino de todo mundo. Essa é a pergunta central desse momento. Depois de resgatar o povo da exploração, depois de oferecer uma liderança guiada pela graça, que valor as pessoas dão a esse cuidado todo? A resposta vai revelar tudo sobre a condição daquele povo. A resposta foi este número: 30. 30 moedas de prata. Um valor que ecoa pela história, né? E que carrega um peso simbólico gigantesco. E é aqui que o queixo cai. Porque 30 moedas de prata, gente, isso não era um salário nem de longe. Era um insulto da pior espécie. Para se ter uma ideia, na lei da época, esse era o valor pago como compensação se uma pessoa escravizada morresse. Consegue imaginar? Então, ao pagar essa quantia, o povo não estava só sendo ingrato. Eles estavam mostrando o mais absoluto desprezo pelo cuidado que receberam. Essa rejeição, claro, tem consequências. E elas são diretas e devastadoras. A partir desse ponto, a história entra na sua fase final, mostrando exatamente o que acontece quando a boa liderança é desprezada. A resposta a essa rejeição é uma sequência de eventos simbólicos. Primeiro, o cajado graça é quebrado, e com isso a proteção divina é retirada. Logo em seguida, o cajado união é quebrado, e a união social se desintegra. E por fim, o que acontece? Surge um pastor insensato, um líder que não cuida, mas consome, que não protege, mas explora, refletindo a própria escolha destrutiva do povo. A moral da história é clara e direta. A parábola serve como um alerta. As escolhas sobre quem lidera têm consequências graves. Rejeitar a boa orientação acaba abrindo caminho para a tirania e para a destruição. Então, por que a gente está analisando essa história antiga hoje? Simples.
Porque os temas que ela aborda, liderança, responsabilidade, gratidão e as consequências das nossas escolhas, são universais, são eternos. Então, o que podemos tirar de tudo isso? Primeiro, que a ambição sem controle corrompe qualquer liderança, que a ingratidão é um sinal claro de desprezo e que rejeitar um bom conselho leva direto para o caos, porque os falsos líderes inevitavelmente trazem destruição. A grande lição, no fim das contas, é que a responsabilidade de buscar e valorizar líderes de verdade é de todo mundo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Nas nossas vidas, nas nossas comunidades, quais pastores nós escolhemos seguir hoje? A história de Zacarias é um lembrete poderoso de que o preço dessa escolha é imenso.